Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, e no versículo 21. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode dar glória a Deus, irmãos. Jesus está aqui, aleluia. Glória a Deus. Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Depois do livro de Jeremias, irmãos. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Amém? Pode sentar, deixa a Bíblia aberta. Meus irmãos, nós estamos aqui comemorando o Dia dos Pais, o Dia da Santa Ceia, mas eu quero lembrar os nossos pais espirituais, os nossos pais na fé, né? Os pais que vieram hoje estão abençoados. A Santa Ceia nos faz lembrar, é um memorial, né, irmãos, que nos faz lembrar da morte do Senhor Jesus, e nos faz lembrar também da próxima volta do Senhor, né? Nos faz lembrar a Páscoa, né, meus irmãos? Porque nós vemos aqui, me parece que, não sei se é João ou Lucas, fala, 26, fala a respeito da última Páscoa, Jesus celebrando a última Páscoa. Jesus, ele celebrou a última Páscoa e celebrou a primeira ceia. Então é um memorial, irmãos, dos nossos pais na fé. E nós vamos meditar alguma coisa aqui, onde lemos esse capítulo 5, é uma oração intercessória do profeta Jeremias. Jeremias está intercedendo a Deus pelo povo de Deus, por Jerusalém. Por que, meus irmãos? Porque nós vemos aqui no livro de Jeremias, no último capítulo, no versículo 28, ele fala das 3 levas de judeus que foram levados para o cativeiro. No versículo 28 ele diz que Nabucodonosor levou cativo, no 7º ano do governo de Nabucodonosor, ele levou 3.023 judeus. No dia 20, no 7º ano. No ano 18º, ele levou cativo de Jerusalém 832 pessoas. E no ano 23, ele levou 745 pessoas cativas de Jerusalém para a Babilônia. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, foram 70 anos de cativeiro. O povo, Jeremias fala que o povo
versículo aqui, irmãos, depois eu acredito que eu encontro ele, fala para nós, aqui ó, Lamentações 4, versículo 7. Jeremias descreve o povo que foi para a Babilônia, a qualidade, o intelecto, e assim por diante. Ele diz aqui no versículo 7: os seus nobres eram mais puros do que a neve, falando de pureza, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis, e mais polidos do que a safira. Então ele está falando aqui, isso aqui são os nobres, a nobreza do povo de Israel. Os príncipes eram os familiares, parentes dos reis, e a elite, os mais ricos, os intelectuais, as cabeças pensantes de Jerusalém, são os que foram nessa primeira leva, 3.000 e não sei quanto aqui que nós acabamos de ler. Então, meus irmãos, e depois foi levando mais um grupo na segunda leva e na terceira. Moral da história: quem ficou em Jerusalém? Ficou aquelas pessoas que Babilônia não via nelas, essas pessoas que ficaram, o rei da Babilônia não via nelas uma ameaça ao seu governo. Ficou lá aqueles mais pobres, aqueles que não iriam, não tinham capacidade intelectual e financeira de tramar um golpe contra a Babilônia. Então, meus irmãos, Jeremias agora, ele olha a situação, ele lembra dos dias de glória de Jerusalém, do povo de Deus. E hoje ele vê a situação da cidade. Se não me falha a memória, é Neemias que fala. Ele veio para reconstruir os muros, e ele fala que as portas da cidade foram queimadas a fogo. A cidade era puro entulho, os muros destruídos, estava uma calamidade total. E Jeremias lembra da formosa cidade, povo de fé, de muita fé, povo que tinha um bom poder aquisitivo. Os judeus sempre foram abençoados, financeiro, materialmente e espiritualmente. A cidade bonita, toda construída, o palácio, a igreja foi destruída, o templo foi destruído. E Jeremias está lembrando de tudo isso, e ele olha a situação atual, e ele começa a lamentar. E na oração ele vai pedindo a Deus para ter misericórdia do povo. Sabe os nobres de Jerusalém que foram fazer em Babilônia? Agora eles são escravos, não são mais livres. Agora eles vão carregar barro, amassar barro, carregar para fazer tijolo, os serviços mais pesados. Essa é a situação do povo escolhido. É para lamentarmos.
Irmãos, e Jeremias, ele descreve aqui, no capítulo 3, 47, ele fala que temor e laço vieram sobre nós, assolação e destruição. No versículo 51 ele fala: os meus olhos entristecem a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. No versículo 11 do capítulo 4, ele diz: deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Veja bem o versículo 12 aqui do capítulo 4. Irmãos, vejam o que está escrito: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Ninguém, irmãos, acreditava que aquilo poderia ser possível. E Jeremias está descrevendo para nós a surpresa. Ele fala aqui que os governos ali de volta de Jerusalém, dos países em volta, não acreditavam. Eles mesmos em Jerusalém não acreditavam. Olha, todos os moradores do mundo, o mundo que ele quer dizer aqui é Jerusalém e a região ali, os países próximos, não acreditavam, meus irmãos, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Ninguém esperava. Mas, meus irmãos, os profetas, Deus já vinha avisando os profetas que antecederam a Jeremias, para que o povo se convertesse, para que o povo daquela época, os governantes, as autoridades se convertessem, porque estava tudo corrompido, irmãos. Uma simples palavra de 6 letras, chamada pecado, aleluia, trouxe toda essa destruição sobre o povo de Deus e trouxe as lamentações de Jeremias. O pecado. Oh, que palavra pesada, irmãos, tão pequena, mas com consequências tão graves na vida do povo de Deus. Irmãos, como o pecado ele fez naquela época, fez no passado, está fazendo no presente e vai fazer no futuro. Uma destruição, tragédias por causa do pecado, porque o homem não quer dar ouvido à palavra de Deus. Então nós temos Jeremias aqui lamentando, irmãos, a situação atual e intercedendo, orando a Deus para que tenha misericórdia do povo. Que tenha misericórdia. Aqui no versículo, no capítulo 5, no versículo 10, ele descreve aqui alguns fatos muito tristes, pelo qual ele está lamentando. Versículo 10 fala assim: olha só o sofrimento, nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor
da fome. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles, do inimigo. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer, e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Levaram tudo, irmãos. Levaram a alegria dos jovens, que era a música. Mataram os príncipes. A fome foi grande. Forçaram as mulheres. Estupraram as virgens. Esse era o quadro que se encontrava em Jerusalém com a invasão de Nabucodonosor. E agora, meus irmãos, nós vemos no 21, onde nós lemos Jeremias orando e pedindo a Deus: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Ele está pedindo ajuda a Deus para converter o povo. Renova os nossos dias como dantes. Ele está lembrando dos bons dias que eles viveram ali em Jerusalém. Ele está pedindo para converter, porque o povo não queria se converter. E quando o povo não se converte, o pecado toma conta. E o pecado tomando conta, a tragédia vem, a desgraça vem. E esse quadro que Jeremias descreve abate sobre o povo a destruição. Tudo por causa do pecado. Irmãos, a vida não é feita só de verão. O verão passou para Jerusalém. Agora eles estão vivendo o inverno. Você já observou que no inverno as coisas são mais difíceis? As doenças aumentam, principalmente do sistema respiratório. Para você ir à igreja é difícil, não vem? Nós não vamos porque está fazendo frio. Os dias 6:30 está começando a clarear. 5:30 está começando a escurecer. O sol tem dia que você não vê. É aquele dia nublado, chuva, embuscado, sereno. Assim é a vida do povo de Deus. Dias difíceis e dia só ensolarado, verão, dia bonito. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos conviver com o dia bonito, ensolarado, e precisamos estar preparados para o inverno também. Irmãos, os dias, não podemos viver no passado, irmãos. Jeremias está pedindo a Deus para trazer, renova os nossos dias como dantes. Vocês viram o pastor Vicente falando aqui, contando como eram os dias passados, como era maravilhoso ver Deus operar, fazer os milagres. Que
Quem é antigo aqui, nós já presenciamos muitos milagres, né, meus irmãos? Mas nós não podemos ficar, irmãos, agarrados ao passado. Nós precisamos, a igreja precisa viver o presente, porque é no presente que nós vamos construir o futuro, irmãos. Se você no presente servir a Deus, seguir a Jesus, no futuro você vai morar no céu. Amém. Se nós enfrentarmos o pecado hoje, irmãos, no futuro nós vamos para a glória, juntamente com o Senhor. Então, lembremos dos bons dias do passado, mas não vamos parar no meio da caminhada. Você tem o presente que você precisa passar para chegar no futuro. E meus irmãos, os pais, as mães, são os grandes responsáveis para que a igreja continue caminhando. Nós precisamos lutar, irmãos. Você já parou para pensar que igreja que os nossos, talvez os seus filhos, vocês que são mais jovens, os nossos netos vão encontrar daqui a alguns anos? Eu estava vendo um vídeo essa semana foi semana passada na Inglaterra, em Londres. Tinha irmãs e irmãos pregando a palavra ali na praça, sendo presos. Foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus. E Inglaterra, meus irmãos, já foi o berço do evangelho, do cristianismo. E hoje está nessa situação. Meu filho falou que você sai para a rua fora lá, o que mais você vê é as mulheres com os muçulmanos. Tem uma matéria de um jornal que em 2050 a Europa, os europeus não vão existir mais. Sabe quem vai tomar conta da Europa? Os imigrantes. São os indianos, os muçulmanos. Esse povo não conhece Deus, não querem saber de Deus. Lá para a rua fora, os homens, aqueles vestidos longos, as mulheres com a cabeça toda coberta com aquele pano, e assim por diante. E o que nós vamos fazer como pais? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo no presente? Que futuro nós estamos construindo para os que virão? Que igreja eles vão encontrar? Que legado nós vamos deixar para eles? Nós vamos partir, que história que eles vão contar, eles vão ouvir a nosso respeito? O que nós construímos para a igreja que virá, os irmãos, nossos filhos, netos, bisnetos, que virão, se Jesus der tempo? Isaías 59, se não me falha a memória, fala sobre o pecado, que o pecado ele faz divisão entre nós e Deus. O pecado separa, irmãos. O pecado separa. Não vamos tratar o pecado, irmãos, de qualquer maneira. Amados irmãos, dando ensinamento de batismo lá em Palatina, certo? E no presídio, quarta-feira passada fez 8 dias que nós fizemos o batismo lá. Dando ensinamento de batismo, esse manual do batismo da igreja, o autor ensina para nós, ele fala para nós
nós temos que odiar o pecado. E odiar, não podemos tratar o pecado de qualquer maneira, irmãos, porque ele separa. Ele separa. Ele vai conduzir muito, ele está conduzindo muitos para o inferno, para o sofrimento eterno. E ele quer, meus irmãos, a única frente, o único órgão que ainda faz resistência ao pecado, a esse sistema estabelecido no mundo, é a igreja. Se a igreja desistir, se a igreja desanimar, acabou as esperanças, irmãos, para os nossa geração futura, vindoura. Aí vai só nos restar as lamentações. Nós poderíamos estar aqui dando glória, cantando, batendo a viola, mas irmãos, a Bíblia diz que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Por quê? Porque no velório você vai refletir, é lugar de reflexão. Você vai refletir sobre a vida. Você vê o parente, um conhecido que estava até ontem, ou até alguns minutos atrás, agora está lá no caixão. Aí você vai refletir o que é a vida. Na festa você não reflete, você quer é o baile, é dançar, é tomar. Então, meus irmãos, é muito bom estar aqui, mas existe uma preocupação, irmãos, com a igreja. A igreja precisa despertar. A Bíblia fala sobre a apostasia que viria, que é o esfriamento espiritual. O esfriamento. Na revista do estudo bíblico, tem falando sobre as doenças do século, ansiedade, depressão e um monte de coisa. E lá, meus irmãos, o autor fala sobre a situação do mundo hoje, a situação do povo hoje. E ele diz o seguinte: ele diz que as peças de teatro, as revistas, as TVs, eles estão todos unidos em construir uma outra verdade. Ou seja, eles só vão trazer essa segunda verdade para o topo, porque essa segunda verdade, ela começou lá no Jardim do Éden. Então ele diz o seguinte, que a situação que esses grupos empresariais, com seus ensinamentos, estão ultrapassando a igreja, o evangelho, a palavra de Deus, em formação, em informação. Eles já deixaram a igreja para trás. Ou seja, o mundo está seduzindo mais as pessoas do que a igreja traz para o evangelho, do que o evangelho está salvando. O autor, o cidadão que ele cita lá, ainda fala com ar de deboche, que a igreja perdeu para eles. Então nós entendemos o quê? Que tem mais pessoas caminhando para a condenação do que para a destruição, do que para a salvação. Tem mais pessoas, mas a Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia tem que se cumprir porque Mateus, não sei se é capítulo 7, versículo 13 e 14, ele fala sobre a porta estreita.
e a porta larga, o caminho apertado e o caminho espaçoso. E lá no versículo 13, ele fala assim, meus irmãos, que a porta estreita, ela conduz para a vida. Se a porta estreita conduz para a vida, a porta larga conduz para onde? Para a morte, para o inferno, para o sofrimento eterno. E aí ele conclui no final do versículo 13: e são poucos os que a encontram. No 14, mas no 13 ele fala sobre, ele diz o seguinte, que a porta larga são muitos, enquanto na porta estreita a Bíblia fala que poucos a encontram, a porta larga são muitos. São muitos que estão encontrando a porta larga. São muitos. Estamos vivendo a segunda verdade. Esse tempo aqui, irmãos, que a Bíblia teve um tempo que a Bíblia ela era a única verdade no mundo inteiro. No mundo inteiro, a Bíblia era a única verdade. Hoje não é mais assim. Hoje mudou. A segunda verdade, a revista fala sobre isso também. A segunda verdade, a primeira verdade, a Bíblia, quem trouxe? Deus. A segunda verdade, quem trouxe? O imitador, Satanás. Satanás. Lá no jardim do Éden, ele vai conversar com a Eva e ele fala. Chama a Eva e fala: o Senhor falou que da árvore do conhecimento do bem e do mal não pode comer. A Eva fala: não. Ele falou que pode comer das outras todas, mas dessa árvore não pode comer. Se comer, morre. Aí surge a segunda verdade. Satanás fala o que para Eva? Ei, calma aí. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Ah não? Então como é que é? Ele falou assim, porque se você comer dela, você vai ser igual a ele. No conhecimento. Vai abrir, você vai adquirir conhecimento. E qual que a Eva ouviu? A primeira verdade ou a segunda? Ela ficou com a segunda verdade. Você já observou que se você colocar uma mentira perante uma verdade e botar só a mentira para falar para o mundo inteiro, os com menos entendimentos, mais jovens, virão ouvindo isso, que aquilo é verdade, e a mentira vai se tornar verdade para eles. Mas por que eles não ouvem a verdade? Porque a igreja parou de falar a verdade. Porque eu e você não falamos mais da verdade. Nós preferimos ficar sentados no banco do que levar a palavra, a verdade para aqueles que precisam ouvir. A igreja covardou-se, perdoe a expressão, mas esta é a palavra que eu tenho. Estamos parados. Estamos parados. Deus trouxe a primeira verdade, a verdade única para nós, a respeito da família. A família que Deus criou, Ele criou a primeira família. Um homem e uma mulher. Essa é a verdade. A Bíblia fala que o que passar disso é o quê? Procedência maligna. Não, peraí, mas não é assim. Não é assim. Aí vão para as escolas, pega os seus netos, seus filhos, nossos,
e vão ensinar. Não, não é bem assim não. Nós ensinamos para eles, estamos ensinando para eles a primeira verdade. Chega lá e eles escutam a segunda. Não é assim. Pode ser duas. Aleluia, Jesus. Que vai ser uma família, que vai ter filho, vai registrar, vai ter certidão, só não vai ter pai. Não tem pai lá na certidão. A certidão, olha a segunda verdade. A certidão não traz mais nome pai. A certidão está trazendo agora cuidadores. Não traz pai nem mãe. São duas. Cuidadores. Fulano de tal, fulana de tal, não. Junta dois. Não. Pode ser uma família. E vai você falar que não pode? Vai você falar que não pode? Irmãos, nós corremos o risco, eu estou correndo o risco agora de ser preso, porque fala a verdade. Estamos correndo o risco. É possível que se continuarmos nesse propósito de Deus demais alguns anos, podemos ser presos. Muitos, igual aconteceu lá na Inglaterra. A segunda verdade. A segunda verdade, ela está nas escolas, irmãos. Está para todo lado. Para todo lado. Deve ter uns 20 dias, um mês, lá no Rio de Janeiro, o prefeito de lá, ele chegou num prédio particular e tomou o prédio para a prefeitura. São salas que estavam alugadas para advogados, para outras coisas mais, porque o prédio está bem estabelecido, bem localizado, de fácil circulação. O prefeito se achou no direito de tomar a propriedade do cidadão. Não, porque a prefeitura precisa disso aqui. Pode chegar um dia que o que você tem escritura, você tem tudo, não é mais seu. O governo toma. Leva o direito da propriedade. Estamos caminhando para isso. Estamos caminhando para isso. Se vocês observarem as notícias aí, a fala do nosso maior líder federal, que não tem problema, que a melhor coisa é o comunismo. Está aí nos noticiários para todo lado. Tem vídeos no YouTube, você tem acesso às redes sociais, você pode ver. Você não é dono. A segunda verdade, você aceita aqui. Os símbolos religiosos do cristianismo não pode mais, das repartições públicas, eles costumavam colocar, de acordo com o líder, eles colocavam lá os símbolos religiosos. O catolicismo tem lá o crucifixo como símbolo religioso, e tem outros mais, outros símbolos religiosos. Outros colocam a cruz vazia, lembrando a cruz de Cristo, o Evangelho. A Bíblia, outros tinham a Bíblia aberta. Não pode mais, porque o país é laico. O país é laico. Você, com aqueles símbolos religiosos, você está ofendendo a religião do outro. Aquilo é uma ofensa
pertença para a religião do outro, então você não pode ter nada lá, nenhum nem outro. A Bíblia foi tirada há muito tempo. Tem uma cidade de São Paulo que, não sei se foi o promotor, que proibiu uma escola. A escola, antes de começar a aula, eles davam as mãos e oravam lá, um Pai Nosso. Foi proibido. Foi proibido porque as outras religiões se sentiram ofendidas. A segunda verdade, a Bíblia para eles deixou de ser a única verdade, a primeira verdade.